Fala, 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 meus queridos. Ótima terça pra todo mundo. Começando mais um café, a turma bem diferente hoje. Já tinha um tempo que eu queria convidar o monstro. Já vou dar um alô aí nele. Everton, Paty, Raíssa, Rafa, Vicas, CH, Gilson, Burrão Stark, de gente fina. Como é que vocês estão, meus caros? Tudo bom? Deixei o Spaces aqui em cima, guys, pinado. Quem puder retweetar vai ajudar bastante. E já fazendo aquela chamada rápida, para a galera que estiver vendo no YouTube depois, não custa nada deixar o like, não cai o dedinho aí, e ajuda bastante a gente para impulsionar o canal aí do YouTube do Café. Vitão, antes de dar um alô aí ao nosso convidado, como é que você tá, meu querido? Fala pessoal, como que vocês estão? Obrigado aí CH e Rafa por já terem retweetado, chamado o pessoal pro café, muito bom. Como que vocês estão? Café 209, não estamos chegando perto do 300, mas aos pouquinhos a gente vai tá chegando lá. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar com o David aqui também, conversando um pouco sobre investimentos. Bora lá. Quando a gente piscar o olho vai estar próximo do 300, Vitão, você vai ver. Eu sei disso, Passar verdade. rápido demais. Fala, David, como é que você tá, irmão? Salve, Rodrigão, salve turma, beleza? Satisfação tá aqui. Pô, tô bem demais, né, cara? Bem demais. Tô certamente bem acompanhado aqui. Boa. Para quem não conhece, o David cria conteúdo sobre investimentos. Quando eu comecei meu canal, já contei essa história algumas vezes, mas eu comecei canal lá em 2020 falando sobre bolsa, renda fixa, enfim, investimentos aí Web 2, né? Antes de cair para cripto. E quando eu comecei, ele já tinha um canal ultra relevante naquela época ali. Eu acompanhava ele desde aquela época e calhou da gente ano passado ir juntos para Blockchain Week da Binance lá em Paris. A gente foi convidado, a gente deu um rolê em Paris, lá foi muito foda. E o David também investe em cripto, mas ele tem uma pegada bem parecida com a minha, de diversificar. Ele também fala de renda fixa, outros investimentos. Então achei legal a gente trazer esse tema aqui. Mas enfim, já tô quase te apresentando, David. Fala um pouquinho mais sobre você aí, é, sobre sua produção de conteúdo, os investimentos, etc. A gente já começa a puxar umas perguntinhas. Bom, vamos lá, vou tentar resumir aqui, ser rápido, porque eu não gosto muito de ficar falando sobre, sobre mim aqui pra gente ir direto pro assunto. Mas basicamente, tá? Eu conheço bolsa e investimentos desde os meus 18 anos, hoje eu tô com 32, então tem um bom caminho aí de estrada. Invisto desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar bastante cedo. Tem uma história aí que coincide com a história de algumas pessoas, talvez alguns de vocês, porque eu venho de família pobre, enfim, e fui construindo patrimônio ao longo dos anos, né? Construindo, obviamente, em duas faces, trabalhando muito, duro, trabalhando primeiro muito para os outros. Hoje eu tenho a minha própria empresa, graças a Deus, e eu trabalho também a parte de investimentos, né? Então são essas as duas faces, né? Investimentos inteligentes e muito trabalho. E hoje eu ensino isso também para as pessoas, né? Eu me formei em economia lá em 2015 ainda, então já tem também uma boa estrada que eu sou economista e trabalho bastante essa parte de asset allocation, tanto nas redes sociais, né? Eu divulgo bastante o trabalho, que é o asset allocation, né? É a distribuição da carteira de investimentos. Então, como construir um portfólio robusto, rebalanceado constantemente e com ativos sólidos, ativos fortes, obviamente incluindo a parte cripto. Muito bom. E eu vi que você falou recentemente de renda fixa nos seus canais. O que você estava vendo de renda fixa e qual que é a importância para um portfólio assim? Boa. Bom, assim, renda fixa, a importância para o portfólio, principalmente a parte de segurança, né, e tranquilidade, porque assim como todo prédio alto para ser construído, né, quanto mais alto, mais base ele precisa, quanto mais alto a gente quer escalar o patrimônio, mais base a gente precisa dar para esse patrimônio também. A renda fixa, assim como outros ativos é, é, que geram proteção, né, são a parte da base dos investimentos, da base de uma carteira de investimentos. Por quê? Porque a gente tem uma segurança muito maior em termos de saber aquilo que a gente vai ganhar e também a gente tem uma segurança maior investindo em bons títulos de renda fixa de que aquilo vá pelo menos nos corrigir a inflação, aquela inflação, ao menos a inflação do IPCA, né? Então a gente busca um ganho
acima da inflação dentro da renda fixa e com bastante segurança sem a volatilidade do mercado. A gente vai para a volatilidade, mas para ir para a volatilidade a gente precisa buscar essa segurança da renda fixa. E, além disso, a renda fixa também traz algumas oportunidades, como por exemplo na marcação a mercado, né? A gente teve casos aqui esse ano, por exemplo, onde a gente ganhou aqui 30%, 40%, teve título valorizando mais de 60%. Então, tendo um pouquinho de inteligência, sabendo exatamente os momentos de estresse das taxas de juros embutidas nos títulos públicos, né? O que é isso? É pegar taxa bastante alta quando o mercado está ali bastante pessimista, a gente pega taxas altas no tesouro, segura por um tempo, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Tem que ter essa paciência, tem que ter essa visão, mas pode trazer um retorno bastante interessante. Esse ano, por exemplo, gerou aí de março até agosto, vários títulos geraram aí 30%, 40% de retorno, né? Títulos longos do Tesouro. Então a gente fica sempre de olho nisso, de olho em cenários macro também para aproveitar oportunidades não só de ter bastante segurança dentro da renda fixa, como também de rentabilizar em cenários específicos, né? Fiz muito isso lá em 2016, 2017, enfim, e agora a gente está tendo um cenário semelhante para poder operar bastante marcação a mercado e conseguir ter lucros consistentes com isso também. Bons lucros, na verdade. Não são tão consistentes assim, porque isso oscila bastante, mas com essa análise bem feita, a gente consegue capturar bons retornos também na renda fixa, não só aquele retorno lá do IPCA+, ou aquele retorno pré-fixado lá de 13%, 14%, mas também, em dados momentos, um retorno bem, bem superior aí, sabendo aproveitar bem as oportunidades. Isso aí é muito legal, porque é massacrante, a maioria das pessoas desconhece, né? Não faz a menor ideia de que é marcação ao mercado e de que renda fixa não é fixa, né? Dependendo ali, principalmente do momento que você pegar e do título. A própria Marília, da Nord, gosto bastante dela. Tem um livro, Renda Fixa Não É Fixa, e ela fala bastante sobre isso. E marcação ao mercado é algo que eu tô tentando explorar também. Eu peguei alguns títulos prefixados já tem alguns meses. A gente poderia ficar muito técnico aqui, mas é basicamente quando você tem perspectiva de que a taxa longa de juros, né, principalmente a de mais longo prazo, ela vai cair, vai começar a cair. E aí, com base nisso, o preço do seu título aumenta. Então, basicamente, você consegue vender o seu título antes do vencimento, com um rendimento muito acima do que você tinha ali prefixado, basicamente, né? Você tinha prefixado, sei lá, 10 ou 11% ao ano, só que como o juros de longo prazo caiu bastante nesse meio termo, você consegue muitas vezes vender antes do vencimento, com o preço do título lá em cima, e como o preço do título subiu, às vezes você vai capturar em menos do prazo de vencimento que você teria, você consegue capturar muito mais do que 10%, igual o David falou, aí dependendo, 50%, 60%, basicamente, né? Então imagina ter uma porcentagem dessa em renda fixa, com toda a segurança de um título do governo. Mas é um pouco mais técnico, né? A marcação ao mercado é difícil também falar, é legal ter uma luzinha para mostrar aí, etc. Exato, exato. Mas para quem nem sabia dessa possibilidade, eu acho legal saber e dar uma pesquisada, porque dá para ter um rendimento bom com renda fixa, guys. É questão de timing também, mas é importante saber. Queria também chamar a galera para subir, fazer pergunta, trocar ideia aqui com a gente, sem medo, senão vai ficar aquele ping-pong. Subam aqui, guys. Quero ver dedinhos levantados. Vitão, tem uma pergunta pro David? Senão posso puxar aqui uma outra já. Boa. Tenho sim uma pergunta sobre o ciclo de mercado até no mercado tradicional, né? A gente sempre tem uma questão, o dinheiro ele vai se movendo dependendo de onde que é mais atrativo, né, mais eficiente ele, né? O Tesouro agora aumentou, não só o brasileiro, mas global, no geral, a taxa de juros aumentar, e a gente tem um momento da economia em que você tem mais dinheiro se movendo para esse lado, né? Enquanto outros ativos renda variável começam a ficar menos líquidos, né, menos abastecidos desse dinheiro que saiu, né, e foi para pegar esse yield nessa taxa de juros dos bancos centrais. Existe uma perspectiva de volta desse dinheiro para a renda variável? Em que cenários que você vê que esse dinheiro volta para a bolsa e volta
para renda variável e a gente começa a ter um desincentivo da galera colocar no tesouro, né? O Brasil passou por isso, acho que em 2014, 15, muita gente deixava no tesouro porque o juros estava alto. E aí, logo depois da Bolsa, deu uma melhorada bastante considerável no Brasil. Acho que foi um dos melhores momentos da Bolsa brasileira. A Ibovespa passou 100 mil pontos, enfim. Então, quando que acontece essa virada, na sua opinião, e em quais circunstâncias? Cara, ponto excelente. Eu tenho uma tese bem forte em relação a isso. Por estudar bastante ciclos, bastante macro, gosto bastante de macroeconomia, até pela tendência por ser economista, e fazer as análises desses ciclos, né? O que a gente vê também em relação a comportamento. Só para dar um contexto geral, tá? Por que a gente está com taxas de juros altas hoje? A gente tem taxa de juros porque o mundo ainda não se livrou de inflação, e no Brasil, principalmente, as taxas não caíram, não é porque a inflação não está controlada, a gente está com juro real alto, que é a diferença da inflação, né, lá medida pelo IPCA, para os juros que nós temos da taxa Selic, da taxa básica de juros. Poderia estar menor. Por que não está menor? Por conta do câmbio, principalmente, que também influencia na inflação. Então, como é que vem a medida do câmbio? Como é que o dólar se fortalece perante o real? O real consegue se fortalecer, ou seja, valer mais perante o dólar, se nós temos uma taxa de juros atrativa aqui e o dinheiro entra no Brasil. Entra a grana do exterior no Brasil. Por quê? Poxa, o Brasil está atrativo, dado o risco que tem no Brasil, taxas altas eu vou investir no Brasil. Se as taxas começam a cair e tem uma diferença muito grande da taxa, ou pequena, né, da taxa de juros lá dos Estados Unidos para a taxa brasileira, o dinheiro sai daqui. Né? Ele não entra no Brasil. E isso faz com que a gente tenha que segurar essa taxa alta para controlar, dentre outras coisas, câmbio e, por consequência, inflação. Então, por isso que a taxa de juros do Brasil não está caindo tão forte ou não começou a cair antes, né? Principalmente por conta do câmbio. E por quê? Porque lá nos Estados Unidos as taxas estão altas. A economia lá está aquecida, existe um temor muito grande em relação à inflação, eles demoraram para subir as taxas de juros, e o cenário no momento taxas de juros lá de 20 anos nos Estados Unidos, elas estão subindo bastante nesse momento, ainda estão no momento de alta, né? A gente não tem uma perspectiva a curto prazo de queda, né? O mercado tá até meio assustado em relação a isso, porque se entende que as taxas de juros lá podem permanecer mais altas por bastante tempo. Qual é a tese, feito essa introdução, né? Qual é a tese que eu mencionei lá no começo? Muito provavelmente a gente vai ver os Estados Unidos com juros altos, mantidos altos, e talvez né, ou muito provavelmente com mais 1 ou 2 aumentos aí. Eu chutaria 2 aumentos, tá? É a minha expectativa de taxa de juros, embora isso não esteja tanto no radar do mercado, mas eu acredito muito nisso, até que alguém quebre. Tá? Até que alguma empresa grande americana, talvez uma instituição financeira quebre, porque essa vai ser a desculpa ideal lá do Fed, do Federal Reserve, para poder baixar as taxas. Né? E aí, nesse momento em que as taxas baixarem, volta um fluxo porque aí elas baixam e elas começam a baixar numa velocidade maior. Né? Porque aí a desculpa da queda das taxas de juros não é mais inflação, né? Controle inflacionário, não é mais temor em relação ao aquecimento da economia, etc., em demasia que leva à inflação, e sim passa a ser um temor de recessão. Poxa, uma empresa grande quebra, então vem outras quebrando aqui, a gente precisa botar o dinheiro em circulação de novo, vamos derrubar as taxas de juros, vamos movimentar a economia. Porque a taxa de juros ela cai justamente para fomentar a circulação do dinheiro. Né? Então, muito provavelmente a gente vai ver um cenário assim. E qual é o posicionamento? Isso tudo deve acontecer dentro de aproximadamente, tá, por volta de 12 meses. Então, de 6 a 12, muito provavelmente a gente deva ver isso acontecendo. Se isso acontecer, a gente vai ver uma fuga aí da renda fixa para renda variável. A gente até o momento está vendo fuga da renda variável para renda fixa. Quando isso acontece, a fuga da fixa para a variável, ela tende a vir numa velocidade um pouco maior. Então, o bom investidor, aquele que quer alocar bem o capital, ele já tem que ficar de olho agora nas oportunidades da renda variável,
porque ir formando posição e montando posição é bastante interessante pensando em prazos maiores e naquilo que pode vir daqui para frente. Então a tese é, enquanto essa taxa de juros estiver alta, enquanto a gente não tiver um problema mais grave econômico aí, que ao meu ver é quase que inevitável, tá? A gente vai ver ainda fluxo saindo da renda variável, bastante volatilidade, inclusive isso vai se refletir também no mercado cripto, né? Acaba por efeito colateral, por ser renda variável, também se reflete no mercado cripto. Então são esses pontos aí que eu vejo para o momento, assim, em relação à fixa, variável e a esse giro do mercado, dado o cenário macroeconômico. Muito bom, show de bola. 2 pessoas subiram com a gente, assim que eu gosto, Vitão. Everton e Raíssa. Quem quer ficar à vontade aí primeiro, fazer uma pergunta ou comentário pro David? Pode abrir o mic. Sem medo. Bom, o Everton subiu primeiro, mas vou fazer esse comentário, aproveitar esse gancho, né? Que a minha pergunta é como que isso realmente ia se refletir no mercado cripto, porque você trouxe aí, né, aproximadamente 12 meses e a gente vem aí caminhando para uma crescente também no mercado. Você vê que isso caminha junto, os ciclos eles estão se conversando ou não? Ou é só impressão do momento, não é algo que vai se repetir a longo prazo? Perfeitamente. Eu acho que os ciclos, assim, eles vão casar muito bem. Nós temos ano que vem, embora eu acredite bastante, tá? Analisando o cenário, volume e comportamentos passados, eu acho que isso vocês devem fazer também bastante, né? Aí não é só eu que faço esse tipo de análise em relação a volume do mercado cripto, enfim, comparação desse momento com os momentos pré-halving passados, etc. Eu não acho que a halving, primeiro, pelo tamanho do impacto, o impacto halving após halving, o impacto é menor. Né? Vocês concordam comigo que lá no primeiro corte teve um impacto muito maior, no segundo teve um impacto grande também, o terceiro já. Aí começa a ter impactos menores, tanto que a gente vê isso também se refletindo no próprio preço. Eu não imagino essa halving sendo tão formadora de preço quanto foram as passadas, mas sim imagino sendo formadora de preço. E se a gente pegar o que nós temos de cenário pro ano que vem. Vamos desenhar o cenário aqui, tá? Renda fixa muda o cenário. Então, no lugar de continuar subidas, etc., muda o discurso lá do Fed, muda o discurso aqui no Brasil, em outros países do mundo, inflação tá ok, a gente começa a discutir talvez uma recessão, se abre a caixa aí se abrem os cofres, né? Se injeta dinheiro na economia, baixa a taxa de juros, etc. Aí lá por março, abril, né, segundo trimestre do ano que vem, né, terceiro, enfim, a gente tem esse cenário de halving. O que vai estar acontecendo nesse momento? A renda fixa, o investidor virando a mão, de renda fixa para renda variável, muito provavelmente a gente vai ver isso. Como eu falo, né, sempre, o economista que fala que tem certeza de alguma coisa é tiro no pé. A gente está desenhando os cenários possíveis aqui, né, que fique bem claro. Então, o David não está fazendo nenhuma afirmação. Eu estou aqui trazendo para vocês os cenários que, dados os estudos aqui, a gente pode projetar. Né, e eu particularmente projeto. Então, a gente tem um cenário ali positivo, né, para renda variável como um todo. O cripto também vai ter alguns triggers ali que vão destravar a valorização, como o halving, e também alguns outros bem importantes, como lá os próprios ETFs, BlackRock, enfim, os grandes players com ETFs de Bitcoin, por exemplo. Isso vai trazer um volume gigantesco, né, sendo aprovado. E se a gente vê esse movimento de elevação de preço, vai ter uma pressão muito grande para a aprovação desses ETFs de maneira urgente também, né? Porque isso vai movimentar muita grana, enfim, sempre que movimenta muita grana, né, a gente vê aumento de volume, etc. Bota dinheiro no bolso dos caras, os caras vão meter pressão e eles são muito fortes mesmo. Então eu vejo todo esse ciclo, né, essa movimentação macro em favor do mercado cripto ali, principalmente a partir do segundo trimestre do ano que vem. Então, eu estou bastante otimista em relação a isso também. Como eu falo, né, não esperaria uma valorização tão forte como dos ciclos passados, mas sim espero um movimento bastante relevante para nós.
Everton, GM, quer perguntar? Bom dia, gurizada. Bom dia, David. Tudo bom? A minha pergunta é assim, eu já não tenho muita exposição assim a B3 hoje, né? Eu saí pré-pandemia e aí durante a pandemia não entrei, não, eu perdi a oportunidade, né, de entrar lá no fundão. Mas assim, quando eu saí, eu vi que as narrativas meio que mudaram, né? Então, quando eu saí, a narrativa era a carteira do primo rico, então o método Arca. Hoje a narrativa parece mais dividendos, né? Então a narrativa dos Barsi. Qual que é hoje a visão de uma carteira balanceada para um brasileiro, entendeu? Minha única exposição hoje é minha reserva de emergência, que está lá rendendo com liquidez diária, mas não tenho mais FIIs. Antes eu tinha uma exposição maiorzinha para FIIs, né? Gostava muito. Como que está hoje essa situação de uma carteira balanceada com tudo que está acontecendo, com renda fixa sendo tão boa, né? Como que você vê isso? Perfeito. Mais uma excelente pergunta. Vocês estão mandando muito bem aqui. Aí dá muito gosto de responder. Bom, vamos lá. Eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, tá? Vou pedir licença aqui pro Rodrigão para ser um pouquinho polêmico, mas a mídia é a primeira coisa que o investidor individual precisa entender, né? Compreender. Eu sou um investidor individual, eu não tenho patrocínio de nenhuma corretora, eu não assino nenhum contrato com corretora, por mais que os caras batam na minha porta, porque eu sou um investidor individual e eu levanto a bandeira do investidor individual. Qual é o problema do cara ser sócio de uma corretora, a mídia especializada, etc. Todo mundo trabalha para a mesma coisa, para justamente gerar isso aí que você falou, narrativas. Tá? Então não é que mudou a forma de investir, mudam as narrativas porque eles querem que o investidor gire a carteira o tempo todo e eles querem sempre ficar no hype. Então, se a gente pegar toda a mídia, tá? Ela é patrocinada pela XP, pelo BTG. Se pegar lá o influenciador fulano de tal, ele é influenciado, ele recebe dinheiro da corretora. Então, o giro de patrimônio ele só enriquece o intermediador. Essa é uma frase que eu repito muito, muito, para ficar gravada mesmo. O que o investidor individual precisa entender, tá? Para que ele consiga realmente colher resultados a longo prazo? Primeiro, 90% das empresas da Bolsa de Valores, falando especificamente de empresas de ações lá na Bolsa de Valores, tá? Brasileira, 90% é porcaria. David, que é agressivo. É isso aí mesmo. 90% das empresas da Bolsa são porcaria. E eles vão te recomendar, cara, várias dessas empresas porcaria o tempo todo. Primeiro eles montam uma narrativa, depois eles montam outra narrativa para você vender e trocar por outra, e cada vez que você girar esse patrimônio aí, vai dar dinheiro para eles. É assim que funciona. Você fica dependente deles, dependente das narrativas, dependente de ler notícia que eles mesmos criam, etc, etc. O que o investidor precisa fazer diante disso, tá? Entendendo esse cenário. Monta um portfólio adequado para o teu perfil. Então, se tu precisa ter, vamos lá, tua disposição é ter 20% em bolsa de valores brasileira. Isso não vai mudar conforme mudar o cenário. O ajuste que tu vai fazer é mínimo ali. Pô, beleza, a renda fixa está rendendo muito, agora tem uma tendência muito forte da renda fixa, eu vou aproveitar algumas oportunidades na renda fixa. Cara, vai girar ali, se era 20% ações, muda para 18%, entendeu? E aumenta esses dois lá na renda fixa. Não vai fazer grandes movimentações. É isso que traz retorno a longo prazo. Se a gente pegar qualquer investidor forte de bolsa de valores, não estou falando de Barsi, porque o Barsi está muito midiático. Os caras estão explorando muito o Barsi para... Ele é um excelente investidor, mas ele está muito midiático porque ele está se deixando ser explorado, que o cara fatura aí 15 milhões em cada lançamento, então tá ótimo, né, para receber grana lá para a filha dele. Então, não que ele precise, né, mas tá dando uma boa grana aí. Então, o que acontece, cara? A gente precisa montar esse portfólio e adequar esse portfólio ao nosso perfil, né? O portfólio precisa estar adequado ao perfil. E para selecionar empresas, seleciona sempre as melhores empresas da bolsa. É o que eu falo, precisa ter um método de seleção. Então, para encontrar essas 10 melhores empresas da bolsa, não é seguindo uma casa de análise, não é seguindo a carteira do primo rico, não é seguindo a narrativa do mercado, é montando uma metodologia para chegar o mais próximo possível dos grandes investidores, dos grandes nomes, aqueles que realmente tiraram grana na bolsa de valores e se provaram no tempo,
é mais ou menos a gente analisar lá o efeito Lynch, né? Quem é que se provou no tempo? Quais foram as metodologias que se provaram no tempo de fato? Né? O cara que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou o cara que fez isso por 3 décadas, 5 décadas, como é o caso lá do David Swansea, que criou o modelo de Yale, como é o caso dos melhores modelos estatísticos que nós temos, como a teoria moderna do portfólio, que rendeu o prêmio Nobel lá para o Harry Markowitz, como é o caso das próprias maiores figuras que nós temos no mercado, que são Charlie Munger e Warren Buffett, que não entendem nada de cripto, mas entendem tudo de bolsa. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Então a gente precisa pegar o melhor desses caras para poder adaptar para uma carteira de investimentos e entender que eles sabem demais e tentar aproximar da metodologia deles. Se a gente não tem o time deles para poder investir nas ações, como eles investem, a gente pega a metodologia deles. Como é que eles fazem para escolher? Transforma isso num método, né, num método próprio, assim, fazendo um jabazinho rápido, né? Eu tenho turmas com alunos de mentoria, onde a gente tem, eu criei a metodologia AP, que é justamente baseada nisso, e todo mundo consegue seguir uma metodologia para poder investir da maneira correta na nata das ações, na nata dos fundos imobiliários, na nata dos ativos internacionais. Então é isso que o investidor individual precisa buscar, e aí ele não precisa se preocupar com mais nada em relação a estudar, por exemplo, a ficar atualizado em relação a notícias, as narrativas do mercado, assinar casos de análise. Isso tudo é bullshit, tá? Tudo bullshit. A longo prazo, não é isso aí que vai botar dinheiro no bolso, e sim um bom método para fazer a seleção das melhores empresas da bolsa, até porque eu concordo com qualquer um que falar aqui, cara, mas a bolsa brasileira é porcaria? Sim, a bolsa brasileira é porcaria. Se a gente pegar o índice Bovespa, é uma porcaria. A minha carteira, por exemplo, ontem até estava mostrando para o pessoal, ela rende 4 vezes o Ibovespa. Por quê? Porque, cara, o índice é porcaria. É fácil bater o Ibovespa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já é bem mais difícil, né? Aí já dá para comprar índice. Mas aqui no Brasil é muito fácil. E os caras ficam rodando em um monte de ação porcaria para que a galera tenha ali uma rentabilidade de 1 ou 2% acima da poupança, perdendo para o CDI. Aí é brincadeira, né? Aí fica fácil ficar mudando de narrativa o tempo todo, porque aí não funciona mesmo e no fim o dinheiro o investidor fica girando patrimônio, e esse dinheiro vai só para o bolso desses caras aí. Obrigado aí por essa última frase, porque eu sempre tenho meio que, não medo, mas eu fico meio que sem gosto de falar para os outros que eu não sou muito bullish na B3, né? Não sou muito bullish no índice brasileiro. Aí a galera, os mais patriotas, cai pra dentro, né? Compra a fight e fala, não, que isso e tal. Mas esse foi um dos motivos que eu saí, né? Primeiramente eu fui para o mercado americano e depois em cripto. Agora eu tô voltando pro mercado americano. Mas eu entendi que eu preciso também ter uma exposição ao mercado brasileiro. Eventualmente algo vai acontecer, né? Então, obrigado pela resposta aí. Foi meio para me começar a preparar para voltar, né? Com uma carteira, nem que seja pequena, no portfólio brasileiro. Boa. Se eu pudesse recomendar uma coisa para todos, é justamente isso, né? Não ignorem nenhum tipo de mercado. A não ser scan, né? Mas não sendo scan, não ignore nenhum tipo de mercado, porque a gente tem oportunidade em qualquer lugar, cara. Assim, o cara que tá ligado nisso, que ele não tem preconceito com mercados, ele consegue pegar o melhor de cada um, montar um portfólio foda e colher resultado disso a longo prazo, que é o que de fato vai enriquecer, né? Se o cara conseguir multiplicar patrimônio por 2 aí a cada 4 anos e meio, 5, que é essa média que a gente busca como performance, cara, é o que todo mundo deveria almejar, né? E aí os caras ficam, né, tendo preconceito com mercados, tendo retornos pífios e sempre correndo atrás do rabo. Mas não ignorem nenhum mercado. Essa é uma recomendação que eu dou, assim, baseada em estudos estatísticos e o que a gente tem de melhor de bibliografia a nível global mesmo. Segundo o Gus, até scan dá para investir. Tipo aquela piramidezinha no início, né? Que não faz mal pra ninguém. Exatamente. Dá aquela surfadinha dentro do timing, tá bom também. É muito bom. Ô, David, eu tenho uma pergunta aqui rapidinho. Cara, eu acho que as pessoas... Eu também era assim, tá? Acho que ninguém é obrigado a entender de economia ou mercado financeiro do primeiro dia que nasce, né? Mas muita gente não entende a importância que um ETF de Ethereum tem
né? Ou de Bitcoin, enfim. Mas como que isso pode servir de ferramenta para outras instituições e tal, né? Queria um comentário sobre isso, sobre a importância de ter um ETF de cripto dentro do mercado americano e tal, como que isso pode se desenvolver no futuro. Cara, excelente, excelente. Vou convidar vocês agora a pensarem lá no tiozão, no tio do churrasco, que é o cara que tá com muita grana. Geralmente esses caras são os caras que têm a grana pesada, né? Eles estão, é aquele cara que chega mesmo fazendo a piada do pavê, né? Esses caras, eles têm lá seus 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões aqui no Brasil, né? Tem muitos deles que têm, não são todos, obviamente, né? Mas muitos deles têm, por quê? Porque eles justamente formaram patrimônio ao longo do tempo. Muitos anos tendo uma empresa, muitos anos, né, sendo, sei lá, cresceu muito na carreira e tal. Quanto mais novo o cara é, via de regra, menos dinheiro ele tem. Quanto mais velho ele é, mais dinheiro ele tem, porque se ele formou patrimônio, né? Isso aqui é quase que uma regra. Então a gente tem os mais ricos de qualquer país, eles são lá os 60 a mais, né? Agora eu pergunto para vocês, como é que faz para capturar a grana desse cara, por mais que a gente convença um cara desse lá no domingo do churrasco, né? Eu falo churrasco, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então para nós aqui é comum o domingo do churrasco, né? Mas traduzam aí para o que for aí no estado de vocês, né? Enfim, se não é a cultura do churrasco, é alguma outra. Mas lá no domingo do churrasco, vamos supor que vocês trocaram uma ideia com esse tio aí que ele tem 10 milhões, tá? Isso não é só no Brasil, estou dando o exemplo do Brasil, mas é no mundo todo. Pensem que lá nos Estados Unidos aí é 10 milhões de dólares, né? E aí vocês convenceram o cara de que Bitcoin e Ethereum têm seus valores, etc., que faz todo sentido. Beleza, convenceu o cara da tese. Vocês acham mesmo que, convencido da tese, a hora de explicar a parte técnica para o cara de chave privada, o que é chave privada, o que é chave pública, como é que funciona a transferência, como é que funciona isso, funciona aquilo, vocês acham mesmo que o cara compra por aqui, tem o P2P, não sei o que, não sei o que, vocês acham mesmo que esse cara vai falar, não, eu vou fazer tudo isso, eu vou estudar aqui, eu vou entrar aqui nos spaces aqui do café para aprender e tal? Ele não vai fazer isso, cara. Ele não vai fazer isso, saca? Só que se ele se convenceu da tese e tiver um mecanismo onde ele não precisa armazenar a chave privada dele, e ele fala, não, beleza, eu vou pegar a valorização aqui do Bitcoin, tô investindo em Bitcoin, mas eu não preciso fazer essa firula toda aqui porque tem alguém que faça por mim. Na cabeça dele, tá? Na cabeça dele. Aí ele pode investir. Aí ele pode pegar lá daqueles 10 milhões que ele tem e colocar 500 mil. E aí se a gente pega vários desses tios do churrasco e que colocam grana ali, cara, a gente captura, a gente entra com o mercado cripto aparece, fica na vitrine para os caras que mais têm dinheiro no mundo, que são esses 50 mais, 60 mais que não querem se envolver como a gente se envolve. Para nós aqui, gerações, eu já me considero velho, tá com 32 aqui, de geração de Web3, mas pegar o cara lá com 18, 25, 30 anos, é muito mais fácil falar, transitar nesse universo, falar de chave privada, falar de armazenamento, de hard wallet. Para o cara que tem 50, 60 anos, não é. Então, essa é a chance de capturar boa parte dessa grana e jogar para dentro do mercado cripto. Aí a gente aumenta um volume de uma maneira muito expressiva, porque não é só nós convencendo eles de que está fácil investir em Bitcoin. É também toda a mídia jogando muito dinheiro em cima e os maiores fundos do mundo, como por exemplo BlackRock, que os caras têm trilhão de patrimônio. É um troço absurdo, assim, né, sob gestão. Então, é muita grana que tem, e essa muita grana entrando no mercado cripto, cara, faz uma bagunça grande. Boa. Puxar a próxima aqui. Tem algum investimento, colocar entre aspas aqui, diferente, fora do comum aí que você tenha, David? Ouro ou algum outro metal precioso, alguma diversificação, e por que você tem? Ou você não tem nada parecido? Boa. Cara, eu tenho algumas coisas, tá? Eu gosto bastante de investir também em metais preciosos, são partes pequenas da carteira,
mas eu tenho lá desde urânio, que é uma tese um pouco mais futuro, né? Assim, potencial, porque o urânio é uma das energias mais limpas que nós temos no planeta, só que tem muito preconceito com urânio. E eu acredito bastante que o mundo precisando muito mais de energia, demandando cada vez mais energia, o urânio vai ser mais demandado e ele é muito subestimado hoje, então acredito que haja ali um destravamento de valor muito grande. Aqui, se a gente pegar os últimos 3, 4 meses, o urânio já andou bastante, salvo engano, tem aí uma valorização aí de uns 40% nesse período. E isso é só a pontinha do iceberg, né? Então, é uma tese que eu acredito bastante, pensando a longo prazo também. E eu tenho como proteção de carteira, proteção contra as moedas estatais, né? Não só o Bitcoin, mas também ouro e prata, né? Que são dois metais preciosos que eu gosto bastante, são os mais robustos, né? E eu tenho justamente eles como proteção contra a emissão massiva de moeda, porque eles também são finitos, não tem oferta controlada pelo governo, etc. Tem alguns fatos curiosos, né? Como se a gente transformasse todo o ouro existente no mundo. Isso aqui surpreende muita gente, né? Porque parece que a gente tem bastante ouro no mundo, mas se a gente pegasse todo o ouro que existe no mundo e transformasse num grande cubo, ele caberia dentro da linha de um campo de futebol, né? Então, não é tanto ouro no planeta assim que a gente tem, né? Então, por no mundo inteiro o ouro ter valor, etc., isso também me faz investir em ouro, e também por ele ter se provado no tempo, né? Eu enxergo o Bitcoin também como reserva de valor, mas se a gente for analisar o comportamento do Bitcoin como reserva de valor, no momento, ele não é efetivamente, conceitualmente, uma reserva de valor. A gente precisa entender isso. Ele é uma potencial reserva de valor. Ano após ano, ele se consolida, ele busca histórico, ele se fortalece diante dessa tese, mas ele ainda não é. Ele está construindo isso. O que é, já de fato? Ouro. Ouro e prata são reserva de valor. Então, são teses aí que eu tenho. Obviamente, eu tenho muito menos ouro na carteira do que Bitcoin, né? Bitcoin eu sou bem mais arrojado, mas cabe, né, explicar isso, que o ouro, ele é olhando como reserva de valor, ele é já consolidado, então por isso eu invisto, né? Então, acho que são algumas teses, assim, que eu tenho na carteira. Se for pensar em mais alguma coisa, assim, que eu tenho na carteira, tem investimento em imóveis também, mas isso né, são investimentos bem pontuais que eu faço, assim, mas isso já é consenso, né? Acho que não é nada fora da caixa. Eu invisto um pouquinho em crédito privado também, um pouquinho fora do comum, lá em crowdfunding, etc., mas um percentual bem pequeno também, né, analisando bastante para capturar ali numa espécie de renda fixa ali, retornos maiores, né, de 15%, 18%, onde mesmo considerando o índice de inadimplência ali de 4%, 5%, estatisticamente a gente consegue botar uma grana no bolso aí a longo prazo bem superior às médias da renda fixa tradicional. Enfim, acho que respondi, né? São algumas das teses aí, algumas pequenas teses que eu tenho dentro do portfólio, mas nada disso é muito expressivo. Só para efeito de curiosidade, um outro exemplo de quanto ouro tem no mundo, né? Todo o ouro do mundo caberia dentro de 4 piscinas olímpicas. Não passaria da borda. É muito pouco, meu. Boa, exato. Tô me ouvindo? Opa, Sim. Uhum. Boa, porque deu erro de conexão aqui pra mim. Tem uma pergunta, mas a Raíssa levantou a mão. Quer fazer, Raíssa? Não, Pode pode fazer, Rod. Bom, eu acho bem Vai lá. interessante essa tese, né, de investimento em setor de energia, que é um dos lugares que eu me comprometo também a fazer investimentos, e também investimentos em economia verde, né, que nem você está falando, do urânio e tudo. Uma vez também Rod comentou um pouco do setor da cannabis. E você acha que esse é um setor de alto risco? Está em crescente? Como que é também para você essa visão, assim, bem fora do radar, né? Se a gente for falar em investimentos fora do radar. Cannabis em específico?
Tanto a economia verde, Uhum. né, sustentável, Uhum. tudo, e também esse setor mais, se a gente for pontuar ele. Tá, boa pergunta. Vamos lá, tirando o THC, né, entrando no investimento em setores como, por exemplo, cannabis, né, hypou muito no passado. Se a gente for pegar dentro da economia verde, né, o ESG, que ficou, né, globalmente muito marcado como sendo uma bandeira, né, a bandeira ESG é algo muito forte. Eu enxergo de duas maneiras, tá? Primeiro, uma evolução natural. Eu acho que se caminha muito, o mundo caminha muito para esse lado, né, do ESG, etc. Mas também o hype, ele exagera um pouco, né? Como sempre no mercado nós temos os exageros. Então, quando se fala muito em ESG, quando se fala muito em energia limpa, energia renovável, etc., existem os exageros. A gente precisa sempre ponderar aquilo que faz sentido e aquilo que daqui a pouco é exagero demais. Como, por exemplo, tá? Falando de energia, né? Falando de matriz energética, vamos pegar os carros, né? Os carros elétricos, por exemplo. Ainda está muito incipiente. A gente tem Tesla, que é muito forte, por exemplo, e tal. Essas empresas estão crescendo muito. A gente está vendo agora aqui no Brasil, GWM, a BYD, a Chery, estão evoluindo bastante, só que, se a gente for olhar para o outro lado também, o lado mais tradicional, que é o lado do petróleo, né, combustíveis fósseis, etc., o mundo ainda está muito dependente. Então, o que nós não podemos fazer e o que a gente tem que ponderar também, olhando pelo lado do investimento? Né? Primeiro, eu vou falar aqui do comportamento e aí vocês traduzem aqui para o lado do investimento, do posicionamento do investimento. Tá? O petróleo, por exemplo, ele não diminui preço, ele continua com preços elevados, é a commodity mais fortalecida do planeta. Né? Nenhuma commodity levanta tanta grana quanto o petróleo. Basta ver aí os países árabes, se a gente pegar o recorte lá dos últimos 10, 15 anos, os caras só cresceram, só se fortaleceram. Né? E tem muito disso está na conta do petróleo. E o petróleo ele é moeda de troca global, né? Enfim, então, se a gente for fazer a comparação aqui das energias renováveis com as energias tradicionais, digamos assim, né? A gente tem que lembrar sempre que não dá para fazer essa alteração, essa mudança de forma muito abrupta, senão nós só fortalecemos a energia tradicional e não a renovável. E aí, em termos de tese de investimento, eu fico muito mais confiante no curto e médio prazo com tese de petróleo, por mais contraditório que isso possa parecer, do que com tese de energia renovável. Tanto é que, se pegar o que tem de energia renovável na minha carteira versus o que tem de petróleo, tem mais petróleo. Estou fazendo uma comparação aqui para tentar resumir, pegando especificamente aqui os combustíveis, energia renovável versus combustível versus energia fóssil aqui, né, petróleo, para poder responder de maneira geral. E outra questão é que, por existir esse hype, a gente vê também que tem estudos recentes aí, empresas ESG valorizaram mais do que empresas não ESG nos últimos tempos. É verdade isso? Sim, é verdade, mas, porém, contudo, todavia, tem que saber que a mídia jogou muito para o lado de ESG também, e isso faz com que a mídia induz muito investimento. Isso faz com que se jogue muito investimento para esse lado também. Certo ou errado? Não estou falando que é errado a mídia fazer isso. Estou falando que gerou distorção nos preços. Tá? Gerou distorção nos preços. Porque todo produto novo que entra, assim como eu falei em relação ao Bitcoin, ali, que vai muita gente entrar no Bitcoin nessa ideia da divulgação, etc., da liberação dos ETFs, a mesma coisa aconteceu aqui nos últimos anos na pauta ESG. A tendência é que esse retorno do ESG, dos investimentos ESG, diminuam na margem, né, retornem às médias ao longo dos próximos anos, tá? A médio prazo. Então, eu não vejo o mercado ESG como apresentando as maiores oportunidades de investimento, especificamente falando nos próximos tempos. E se a gente pegar aqui cannabis, por exemplo, os ETFs de cannabis aí, eles não bateram o índice americano.
pega aí os últimos 2, 3 anos, eles não estão performando tão bem. Não é um setor que eu invisto, sinceramente, eu não conheço muito a respeito. Eu prefiro não estar exposto num setor assim, sendo que eu não conheço tanto da tese, tá? Então eu também não sou a melhor pessoa para opinar especificamente sobre o setor, e eu acho que assim, ele precisa se provar no tempo. De novo, efeito Lynch, né? Se vocês não conhecem ainda o efeito Lynch, ele basicamente é um estudo, né, estatístico que explica a tese de que as coisas precisam se provar no tempo. Então, enquanto não se provaram no tempo, enquanto é novidade, deixa que o mercado teste essa novidade. E assim, o meu posicionamento é sempre esse, né? Eu deixo que o mercado teste essa novidade para depois do mercado testar, eu ver se faz sentido ou não e ver o que aquilo que o mercado tirou de proveito ou não dessa tese de investimentos, né? Se andou, se não andou, por que andou, por que não andou, e aí sim a gente pode formar uma opinião. Dentre outras coisas, é por isso que eu não entro num IPO, por exemplo, em nada que é muito novo, em termos de investimento, né? Então, eu sempre prefiro que a coisa ande primeiro. Então, por isso, nesse momento, eu não sou o cara mais indicado assim para comentar profundamente uma tese como tese de cannabis. Eu sou o cara que tá aguardando, tenho a minha teoria do porquê não participar nesse momento, mas quem sabe mais para frente possa olhar também para isso. Mas esse é o meu ponto de vista no momento. Bacana, eu acho que ficou bem claro isso, né? A gente tem que observar o mercado, como ele se comporta, e se eu quero realmente surfar ondas de muito risco, né? E saber que é algo que está se consolidando ainda ou não. Então, é bom ouvir várias opiniões, né? Sobre esse mercado. O mercado de energia, para mim, ele é o mais seguro, onde eu tô ali, né? Surfando e agora aprendendo com vocês outras formas de investimento. O setor de transmissão de energia é o que eu mais gosto de ficar ali tranquila. Então, é bom saber. Obrigada. Só uma pergunta, Raíssa. Tu fala de setor de transmissão de energia, tu está falando de empresas ligadas ao setor, bolsa de valores, isso? Eu fiz um investimento há um tempo e esqueci. E aí eu fui ver, falei, caramba, deu uma movimentação, né? Mas eu não faço investimentos muito altos e tudo mais, ainda estou testando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, brincando e ouvindo as opiniões. Aí agora eu estou migrando aí para cripto, algumas coisas, mas não tenho nada embasado. Não, excelente, é um bom setor, gosto bastante também. Vitão, palavra de hoje para a galera, também se quiser explicar para quem não sabe ainda como funciona, e um shout-out rápido aí pros parceiros, que a Yasmin tá subindo aí, ela já vai preparando a pergunta. Boa. Hoje a palavra de hoje é mudança. Só que não confundir, eu tava procurando aqui. É mudança. Qual que é a ideia da palavra? Cada dia da semana tem uma palavra específica que vai formar uma frase no final da semana, né? Então, geralmente a gente tem 5 dias, né? Então, são 5 palavras. E aí a gente forma uma frase, você manda essa frase para mim na sexta-feira. E aí eu te dou o código da gota, para mim tá o NFT semanal do café, que vai te dar direito a algumas coisas lá mais para frente, tal. Por exemplo, a gente tem um pacote de café, você pode trocar algumas gotas que já foram liberadas aí por um pacote de café especial que a gente curou aqui dentro do café. Então a ideia é essa, criar benefícios com as gotas e aí você poder trocar as gotas por benefício. Mais uma coisa, os nossos parceiros aqui do café, a gente tem 2, o Web3 Valley, que é uma aceleradora de projetos. Então a ideia principal é que projetos possam se estruturar para poder crescer, para ficar mais saudável, para receber mentoria e eventualmente também receber investimento para poder continuar e acelerar e crescer suas atividades. O Fast Track é o principal programa da Web3 Valley, tem vários mentores, o Rod é um dos mentores, a Purple, que já veio aqui, também é uma outra mentora desse programa Fast Track.
E, enfim, se você tem um projeto, aqui a gente tem muitos founders, builders, né? Se você tem um projeto e acha que faz sentido acelerar, entre em contato aí com o pessoal da Web3 Valley ou entre em um programa que estiver abrindo deles. Tem a Web3 Valley, mas também tem a Picnic. Picnic é DeFi de forma simples. Então, se você conhece alguém que quer entrar em DeFi, mas não sabe exatamente como fazer, acho que apresentar Picnic é uma boa, porque é simples. E para quem já sabe sobre DeFi e não quer perder tempo, tem mais preguiça, o que é meu caso, por exemplo, você pode também ter yield em DeFi usando a Picnic, que não é custodiante também. E eu tenho usado muito on-ramp off-ramp, como eu tenho falado para vocês. Na Picnic também tem funcionado bem. É isso, nossos dois parceiros do café aqui. Monstro, boa, Vitão. Yasmine, bom dia. Quer fazer pergunta aí pro David? Oi, só querendo acrescentar mesmo que para investimento eu tô começando. Eu sou uma pessoa que pega o dos mais consolidados possíveis, tipo Bitcoin, Ethereum mesmo, Dogecoin também. Eu sou a que pega as moedinhas as coisas mais consolidadas que tem, e sou de diamante, aquelas mãos de diamante que segura mesmo e espera e vai colocando para gerar uma renda bem no futuro. Eu sou bem assim. Boa. Quer aproveitar e fazer uma pergunta ou era comentário só? Só esse comentário mesmo, como é investimento fora Boa. do radar, só complementando o que a Raíssa disse. Valeu por compartilhar. Ô, David, até por questão de tempo aqui que já tá batendo na porta, cara, quero deixar o espaço livre aí, agradecer pra você ter aceito o convite. Muito bom o papo. Eu sempre bato na tecla aqui com o pessoal da gente ter essa mentalidade aberta de entender outras oportunidades, outras teses, outros investimentos. Direto eu falo, pelo menos uma opinião minha, né? Nem todo mundo precisa concordar, mas para mim nem tudo é Web3, apesar de eu viver e respirar isso aqui no dia a dia e ser o meu trabalho hoje. Eu sou muito bullish, estou sempre olhando para outras oportunidades fora de Web3 e eu tento trazer essa mentalidade para a galera. Então foi muito bom ter esse papo com você para ajudar a abrir um pouco desse campo de visão. Então, cara, se quiser deixar um convite para a galera conhecer o seu canal, não sei se você está fazendo as lives ainda de lançamento do seu treinamento, do seu método, fica à vontade. Pô, valeu demais, Rodrigão. Primeiro, quero salientar aqui que foram excelentes as perguntas, tá? Quando as perguntas são boas, dá vontade de responder, instigam, etc. Gosto quando nenhuma pergunta é combinada, assim, né? Quando tudo é surpresa, porque isso realmente instiga a gente a tentar traduzir ali na hora da melhor maneira possível. Espero que tenha conseguido contribuir aí de alguma maneira para vocês em relação à macro, à formação de carteira de investimentos, a todos, né, respondendo de maneira efetiva a todas as perguntas que vocês fizeram. Fico muito feliz se conseguir atingir o objetivo. E, cara, assim, sobre o treinamento, né, para quem tiver interesse, a recomendação é me mandar uma mensagem lá no Instagram, de repente a gente pode trocar uma ideia sobre isso, né. Não sou muito de fazer jabá, não, porque é aquela coisa, né? Eu sou muito técnico e pouco vendedor, né? Então tem essa questão. Mas quem está procurando formar uma carteira de investimentos consolidada, né, através de uma metodologia completa, tanto de seleção quanto da montagem, da separação dos melhores investimentos, os melhores ativos, a melhor divisão otimizada de classe para gerar mais segurança com mais retorno, né, que é aquela curva otimizada lá da teoria moderna do portfólio. A gente tem toda uma metodologia para chegar nesses números, nesses indicadores e poder formar um portfólio robusto e que realmente traga retorno a longo prazo. Me manda uma mensagem lá no Instagram, no @DavidGuedes, pode mandar uma DM aqui também, se não encontrar o meu Instagram lá. E de qualquer forma, tá? Entrando ou não entrando no treinamento, isso independe. Convido vocês aí a compartilharem ideias aí comigo também no Instagram, enfim, me seguirem, principalmente lá, né, que é a principal rede hoje. Também no canal do YouTube, o canal é David Guedes mesmo, David, assim como vocês estão vendo aí, como bem português brasileiro, né? E é a ótica do dinheiro o canal, mas tem, botando o David Guedes, vocês encontram lá também. E é isso, cara. Fica o meu convite para todos aí. É sempre uma honra trocar ideia com vocês aí. Se vocês
me procurarem nas redes, podem ter certeza que eu sou 100% acessível e vai ser uma honra trocar ideia nas redes aí também, independente de onde vocês me seguirem aí, me procurarem. É sempre uma satisfação imensa para mim poder ter pessoas inteligentes seguindo, né? E tamo junto aí. Valeu demais, irmão. Mais uma vez aí por ter aceito o convite. Valeu pra galera que subiu, Everton, Raíssa, Yasmine. Acho que alguém mais tinha subido, me falhou a memória. Mas enfim, o pessoal todo aí que participou. Ótimo dia pra todo mundo, guys. Ótima terça, a gente se vê amanhã, quarta. E só lembrando que hoje não, né? Essa semana tem feriado na quinta. E aí na quinta, exatamente na quinta-feira, a gente vai fazer uma pausa aí no café. A gente volta na sexta. Mas amanhã é normal ainda, quarta-feira a gente se vê às 8. Tamo junto. Valeu, David. Abraço, irmão. Valeu, guys. Valeu, gente. Abraço. Valeu, meus queridos. Um abraço. Valeu.